Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer à Câmara Técnica de Geriatria, ao CFM, pelo convite. E a gente vai falar um pouco, nesses próximos minutos, sobre as evidências, né? O que existe realmente quando... Só um minutinho. O que existe realmente de evidências em relação ao uso de toda essa tecnologia de digitalização, desde a coleta dos sinais vitais dos nossos pacientes no domicílio, no idoso que não está hospitalizado. Não tem conflitos de interesse. Basicamente, por definição, o telemonitoramento é o uso de sensores remotos, tanto para medir sinais vitais, como pressão, frequência cardíaca, função respiratória, peso, nível de glicemia e tantas outras funções como o professor Shaw nos demonstrou. A informação, então, é enviada via internet, vai para a nuvem e os profissionais de saúde vão poder, em tempo real, acompanhar isso. Esse é um exemplo de uma unidade de telemonitoramento. Essa é uma unidade australiana, de fabricação australiana. Você tem ali... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. O eletrocardiograma, você tem o aparelho de oximetria, o espirômetro, você tem o aparelho de pressão arterial. O idoso que estiver cognitivamente bem, uma equipe vai treiná-lo, vai fazer o coaching, para ele diariamente fazer esse procedimento, inclusive uma balança, e esses dados vão ser, então, enviados, isso em tempo real, por uma equipe de telemonitoramento. E degradações súbitas da condição do paciente vão ser detectadas pela equipe, normalmente uma equipe multidisciplinar. Esse é um estudo do Reino Unido, um estudo de 2011, em que ele mostrava alguns benefícios do telemonitoramento. Por exemplo, redução das visitas ao pronto atendimento, à unidade de emergência, redução de admissões hospitalares, eletivas também, não só de emergência, de dias ocupados em leitos hospitalares, redução de custo também, de impostos e de taxas, e uma redução até muito importante de 45% de taxa de mortalidade. Esse é um dos estudos que na literatura demonstra, são estudos clássicos, estudos publicados, mostrando o monitoramento fisiológico, de funções fisiológicas, e mostrando, como esse primeiro aqui, uma redução da admissão, não só em hospital, mas também em unidades de longa permanência, instituições de longa permanência, de até 58%. Do Finkelstein. Mas tem outros benefícios aqui, como, por exemplo, redução da hospitalização de 39% em pacientes com portadores de doença crônica como insuficiência cardíaca congestiva, 51% para doença pulmonar obstrutiva crônica e até 75% de pacientes diabéticos, né? No mesmo estudo de Finkelstein, dá para observar aqui redução da admissão em nursing homes de 58% e de dias ocupados no leito de até 68%. Eu trouxe aqui um caso só para ilustrar. Na verdade, eu transcrevi, porque estava no YouTube, é da Agência de Pesquisa e Qualidade de Cuidados de Saúde americana. E a enfermeira da equipe de telemonitoramento, ela cita o caso do senhor C. Um senhor de 90 anos, 5 anos atrás teve um infarto agudo do miocárdio extenso. Atualmente ele é portador de insuficiência cardíaca congestiva, mas está compensada. O senhor C manifesta o desejo
de que se a insuficiência cardíaca congestiva descompensar, não gostaria mais de retornar ao hospital. E gostaria, então, se for o caso, morrer em casa. O senhor C foi dito ao senhor C, alguém disse para ele que monitorar os dados vitais dele, inclusive o peso, poderia impedi-lo de retornar ao hospital. E ele comprou a ideia e passou a se pesar diariamente. Seu peso estava sempre estável. Mas, numa segunda-feira, seu peso aumentou 3 quilos de um dia para o outro. E a equipe de telemonitoramento imediatamente ligou para ele. O que aconteceu? O que o senhor fez? O senhor C contou que saíra para jantar no final de semana com seus netos. Exagerou um pouco na alimentação, comeu uma galinha frita, salgada, tomou algumas sodas. A equipe chamou, então, e administrou doses extras de diurético e funcionou. Seu peso retornou ao normal no dia seguinte, evitando uma descompensação e uma internação do senhor C. Agora ele tem 92 anos, participa de grupos de apoio a portadores de insuficiência cardíaca e mostra o seu exemplo a outros portadores de insuficiência cardíaca mais jovens. Mantém sua atividade física e seu telemonitoramento. Então é um exemplo, né, que mudanças súbitas, deteriorações de sinais vitais, alerta a equipe de telemonitoramento e você pode prevenir uma morbidade e até mesmo uma mortalidade. Na literatura, nós temos vários estudos sobre insuficiência cardíaca, mas esse aqui é um que avalia, né, a evidência, no caso, do uso do monitoramento remoto, né, de pacientes idosos com insuficiência cardíaca. Está ruim aqui, é muito grande o slide, mas basicamente ele procurou verificar a evidência em readmissões por insuficiência cardíaca, visitas à emergência, tempo de permanência hospitalar, mortalidade e custo. Basicamente, quase todos esses autores se demonstrou aí benefício em relação a esse tipo de telemonitoramento. Buscando mais a literatura, a gente encontra benefícios do telemonitoramento na prevenção secundária de doença cardiovascular. Por exemplo, nessa meta-análise, a gente verifica aqui benefícios a favor da intervenção digital na prevenção secundária de doença cardiovascular, de insuficiência cardíaca também foi observado. A Cochrane, na doença pulmonar obstrutiva crônica, também fez uma avaliação mostrando a favor de intervenções digitais como telemonitoramento na doença bronquopulmonar obstrutiva crônica. A conclusão da Cochrane é que a DPOC, o telemonitoramento, tem impacto na qualidade de vida, como essa meta-análise demonstra. Na diabetes também, esse é um estudo, uma meta-análise que foi feita com pacientes em redes sociais. Aqui o basal de hemoglobina glicada e aqui mostrando vários estudos a favor da intervenção digital no controle da hemoglobina glicada, no melhor controle do paciente. Então, serviços online de redes sociais podem melhorar o controle da hemoglobina glicada em pacientes diabéticos, oferecendo uma abordagem inovadora e viável para melhorar o controle da glicemia em relação ao gerenciamento médico padrão, de consultório apenas. E no caso, já há algum tempo isso vem acontecendo, mas eu encontrei evidência na literatura de cardiodesfibriladores implantáveis, né? Então, mostrando também a favor do monitoramento desses implantes. O telemonitoramento de pacientes com cardiodesfibriladores implantáveis é uma tecnologia já estabelecida e parte da prática clínica de rotina em muitos centros do mundo.
Esses resultados sugerem fortes evidências da segurança do telemonitoramento. Claro que mais investigações são necessárias. Agora, o que realmente eu convido vocês, eu até deixei uma cópia com a nossa secretária da Câmara Técnica, é esse trabalho que foi feito pela Agência de Qualidade em Saúde e Pesquisa, a HRQ, o ano passado, publicado em junho de 2016, que é basicamente sobre um mapa da evidência dos principais desfechos e resultados de revisões sistemáticas da telemedicina. E aqui ele vai incluir, naturalmente, a função do telemonitoramento. O termo telemedicina ele foi incluído no Medical Subject Headings e hoje tanto telemedicine quanto telehealth, como o professor Shaw falou, desde a partir de 93. Agora há pouco eu estava buscando o PubMed, nós temos lá já quase 25 mil artigos e mais de 1.160 revisões sistemáticas nesse assunto. Então é crescente a pesquisa, né, nessa área. No caso eu vou falar um pouquinho então sobre esse relatório da HRQ, os resultados da pesquisa da literatura que eles fizeram. Eles utilizaram lá uma pesquisa de mais de 1.494 artigos e foram excluindo, né, chegando a revisões sistemáticas de 58 artigos. Então, de 1.500 praticamente, eles chegaram a 58 artigos. Por data de publicação, você vê um crescente aumento nos últimos anos na área de concentração da telemedicina. Distribuição do foco clínico dessas revisões sistemáticas ficaram como doença cardiovascular, condições mistas, diabetes, basicamente doenças crônicas. A distribuição das funções da telemedicina. Nesse caso, ele colocou aqui como monitoramento remoto do paciente, né, e telemonitoramento. Basicamente, dá para juntar as duas aqui, dá 31%. Aconselhamento de doenças crônicas, o coaching, treinamento dos pacientes, né, baseado também nessa responsabilidade do autocuidado, né, e até mesmo psicoterapia, telereabilitação e consultas. O mapa da literatura, o que surgiu disso tudo é o seguinte: quanto mais escuro, mais evidência de função da telemedicina. Quanto mais para a direita, também maior a força de evidência, né? Quanto maior aqui, maior número de Ns, de pacientes estudados, né? Desculpe aqui. Então, o que ficou aqui, que está bem escuro, é realmente o telemonitoramento. Há fortes evidências de que o telemonitoramento melhora os desfechos, né, tanto de evitar visitas a emergências e hospital, melhorar a qualidade de vida, evitar internamento, reduzir custos, reduzir dias de leitos internados. Os resultados que foram encontrados aqui são várias revisões sistemáticas, né? Mas basicamente foi em doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, prevenção secundária de doença cardiovascular e o uso dos cardiodesfibriladores implantáveis, diabetes e algumas outras condições de doenças crônicas mistas. Os achados das revisões sistemáticas, então, foram positivos em relação a essas doenças crônicas que eu acabei de citar. E o grau de evidência. Então, já estou quase terminando aqui, fui curto e rápido. Mas, basicamente, grau de evidência A ficou para telemonitoramento de pacientes com doença crônica. Em segundo lugar, para aconselhamento de pacientes com doença crônica, também grau de evidência A, e psicoterapia também. Então, é realmente forte o grau de evidência do telemonitoramento.
Como perspectivas, muitas aplicações de telemonitoramento permitem que os pacientes forneçam mais dados a provedores de maneira mais rápida, em tempo real, do que poderiam ser feitos em visitas ambulatoriais. Dependendo do hospital, lá na minha cidade, você marca visitas até de 6 em 6 meses, né? O deslocamento do idoso do hospital, uma série de desvantagens, né? Você pode eliminar através do telemonitoramento, né? Permitindo que os pacientes sejam monitorados em suas casas e não em hospitais. Então é legal a gente ter já no currículo médico a disciplina de telemedicina. Isso é muito importante. A criação desse tipo de abordagem, né, de profissionais adaptados a essa realidade, né, e novas diretrizes também das sociedades, diretrizes precisam de resolução do conselho, precisam considerar esse contexto de assistência como o impacto nos serviços de telemonitoramento sobre custo e qualidade de cuidados. Então, a literatura de pesquisa é vasta, é variada, são centenas de revisões sistemáticas, são milhares de estudos, e basicamente em várias condições clínicas. E, fechando, resumindo, há evidência suficiente para se afirmar que o telemonitoramento tem forte evidência, grau A, né, a comunicação e aconselhamento de pacientes e mesmo também psicoterapia para controle da saúde comportamental. Gostaria de agradecer, muito obrigado.